Olá, pessoal. Vamos continuar. Estão me ouvindo? Ok, obrigado. Bom, pessoal, antes de finalizar aqui as funções, eu preciso falar um pouco como se faz aí o direcional de fase, o direcional de neutro. Isso envolve a escolha adequada tanto das grandezas de operação quanto das grandezas de polarização. E aí eu finalizo essa parte de funções de proteção que eu tinha combinado com vocês que ia finalizar hoje, tá? Bom, direcional fase, utilizam-se três unidades direcionais da fase, podem bloquear ou não a respectiva unidade de sobrecorrente. Normalmente, o sinal de polarização de tensão existem várias alternativas entre as grandezas de polarização e de operação. A mais utilizada é a conexão de graus. Deixa eu colocar uma tabelinha aqui que eu já deixei separado. Vocês devem estar vendo uma tabela. Dá um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Que aqui mostra qual é o tipo de conexão. O tipo de conexão é o nome que se dá para a conexão. Qual é a unidade que se utiliza. E a relação entre as grandezas de polarização e operação para cada uma das fases. Né? Então, no tipo de conexão de 90 graus com unidade de 30 graus, se usa o IA como operação e o VBC como polarização. Mesma coisa vale para a unidade de 90 graus com 45 graus de unidade, aliás, conexão 90 graus com o tipo de unidade de 45 graus, o IA com VBC. Nas fases B e C, você faz a relação, né? Quer dizer, você tem que ter 90 graus entre a grandeza de polarização e a grandeza de operação. E aí o máximo torque em relação às grandezas de polarização, na unidade de 30 está atrasado de 60 graus, né? O complementar do 90, né, para 30 a 60 graus, aí o 45 a 45 graus e por aí vai, né? Eu vou explicar para vocês a conexão 90 graus, que é aquela que é mais utilizada, né? E vou fazer uma breve análise desse tipo de conexão para proteção de uma linha de transmissão, tá? E as outras depois são outros tipos de conexão, mas essas são as mais usuais, mas como eu falei para vocês, na proteção direcional feita de modo digital, você pode utilizar virtualmente qualquer grandeza para fazer tanto a polarização quanto a operação. Tá?
Então, imaginar aqui, na conexão de 90 graus, vamos falar sobre essa conexão primeiro. Então, eu tenho as unidades A, B e C, as fases A, B e C. Tem a grandeza de operação, grandeza de polarização, e é na unidade A, grandeza de operação é o IA, e a de polarização é o VBC. Depois eu vou desenhar um diagrama fasorial disso daqui. Na unidade B é o IB e o VCA. E na unidade C é o IC e o VAB. Esse tipo de conexão aqui é o de preferido, digamos assim, porque se eu olhar para a unidade A, que tem como grandeza de operação a corrente na fase A e, portanto, é essa corrente que vai startar a proteção, eu estou usando a tensão VBC como grandeza de polarização. Então, no curto fase A Terra, a tensão VBC ela permanece inalterada, deveria permanecer majoritariamente inalterada. Aí é por isso que se usa esse tipo de conexão, porque a grandeza de polarização não diz respeito à grandeza de operação. Tá? Então, realmente, se a gente olhar para a unidade A, o que eu vou ter? Vou desenhar aqui o triângulo, então fase A aqui, B, C. Então, tem as tensões aqui, VAB, VBC e VCA, né? E aí, em a corrente A a 90 graus do VBC, mas isso acontece na pré-falta, né? Quer dizer, quando eu tenho fator de potência próximo de 1, então essa corrente A aqui, ela está na pré-falta, não significa que o torque máximo aqui vai acontecer nessa situação, cuidado, tá? Então isso aqui é corrente de pré-falta, ou seja, cosseno φ da fase A próximo de 1 aí, né? Então cuidado com isso daqui, significa que a escolha da tensão de polarização a 90 graus da corrente não significa que o torque será máximo nessa condição. Então, o que você precisa é olhar para a corrente de falta no sistema e aí sim fazer a escolha do ângulo de torque máximo. Né? Então, o ângulo de torque máximo é com base no estudo de curto-circuito. E a escolha da grandeza de polarização tem a ver com o colapso da tensão na fase A, por exemplo, para curto-circuito fase A Terra. Por isso que a gente escolhe o BC para a unidade A. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Então, o fato de se ter escolhido a tensão de polarização
a 90 graus da corrente de operação, não significa que o torque será máximo nessa condição. A corrente de falta normalmente está atrasada em relação à corrente de carga. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer o ajuste, né? Porque uma coisa é você escolher o tipo de conexão e a outra coisa é você ajustar o ângulo de torque máximo. São duas coisas que são dependentes entre si, obviamente, porque você precisa discriminar corretamente o curto-circuito e escolher corretamente o ângulo de torque máximo. Né? Mas o que define o ângulo de torque é a corrente de curto. Tá? Então vamos admitir que eu tenho, por exemplo, uma linha de transmissão. Eu poderia aqui falar já em sequência, né, fazer um cálculo de sequência, mas eu não vou fazer, vou dar uma simplificada na nossa representação. Então, vou imaginar que é uma linha que não tem mútuas. Tá? Isso aqui não muda muito, porque normalmente a relação entre a parte real e a parte imaginária da impedância de sequência positiva é mais ou menos igual a zero, a menos que você tenha por resistência. Tá? Então não é uma coisa, pelo menos em transmissão não é tão crítico. Admitindo é só que você só tem uma impedância. Inclusive porque no curto fase terra, a impedância mútua não muda nada, né? Ela acaba sendo anulada no cálculo entre fases, né? Eu quero dizer. Então, eu imaginar que eu tenho essa linha aqui. Isso aqui eu conheço no VAN, VBN, VCN. Aqui eu vou admitir que eu tenho impedância ZL, a linha é equilibrada, então eu tenho ZL aqui também. Aqui também. Então, correntes de A, B e C. E as fases, em sendo uma linha equilibrada, elas se comportam igualmente para os curtos-circuitos. Né? Então, eu estou admitindo um modelo simplificado da linha, como eu falei. E vamos admitir que nesse modelo simplificado, o Z da linha tem fase 70 graus. Tá? Isso não é uma hipótese tão absurda, tá? A parte reativa em transição, ela excede bastante, né, a parte resistiva. E aí, se eu admitir essa linha aqui, eu consigo calcular qual é a corrente de curto-circuito para todos os curtos-circuitos. Né? Então,
Então eu tenho lá o curto trifásico, o que eu enxergo ali é uma coisa de curto trifásico, que é a tensão de fase dividida pela impedância vista pela tensão de fase. Né? Então isso aqui eu vou ter uma corrente IA trifásico, que é o VAN dividido pelo ZL. Vamos admitir que o VAN aqui, isso é uma hipótese só, para a gente poder desenhar o diagrama fasorial. Vamos dizer que o VAN aqui é um VAN com módulo VAN e fase 90 graus. Só para seguir o desenho que eu fiz já, né, o desenho que eu fiz nesse slide aqui já estava admitindo que a fase A está 90 graus, aqui o BC está em 0 graus. E aqui eu estou admitindo que o Z da linha tem fase 70 graus. Então, isso daqui vai ter módulo VAN sobre ZL, com fase 90 menos 70, que é 20 graus. Esse é o curto trifásico. O curto fase terra, ele é igual ao curto trifásico nesse exemplo aqui, né? Não é exatamente isso, né? Nos sistemas elétricos, não é exatamente assim que se comporta, mas se você tiver o cálculo ou tiver o sistema que você pretende proteger, você consegue esses valores de curtos para poder fazer o ajuste correto da proteção de sobrecorrente direcional, que é só uma simplificação para a gente ver como é que funciona. Então, o IA monofásico é igual ao IA trifásico, nesse então VAN sobre ZL, com fase a 20 graus. Então, eu já fiz o curto trifásico e o curto fase terra, falta dupla fase terra. Então, o curto dupla fase, eu vou pegar aqui, já que eu estou fazendo, eu vou olhar para o elemento A, eu tenho que olhar o curto dupla fase AB e o curto dupla fase CA. Então, o curto dupla fase AB vai ter uma corrente IA dupla fase AB que vale VAB sobre 2 vezes EL, ou seja, é VAB sobre 2EL com fase 120 menos 70. Né? A fase do VAB era 120. É só lembrar do triângulo que está aqui. Então o VAB está aqui, a fase 120 graus.
E o curto dupla fase? CA? Ou seja, corrente na fase A, o curto dupla fase CA é igual ao VCA, só que aqui é menos, porque se eu faço VCA com a entidade da fase C para a fase A, dividida por 2E, então é o módulo VCA dividido por 2E com fase 60 menos 70 graus. E aí eu consigo escrever, então, os 4 curtos que envolvem o faseal. O curto que envolve a Terra, aqui no caso, vai ficar com uma fase entre fase Terra e dupla fase. Então, eu posso desenhar agora o diagrama fasorial. Vai ficar da seguinte maneira. Aqui seria o meu VAN, aqui seria o meu VBC, 90 graus do outro, certo? E aí eu vou ter as correntes de curto nesse diagrama fasorial com ângulo, com os ângulos que eu obtive aqui dessa análise simplificada. Né? Então, vamos colocar isso aqui em verde. Então, se eu olhar, por exemplo, para o curto-circuito dupla fase CA, ele está a menos 10 graus em relação ao VBC. Né? Então, isso aqui seria o IA dupla fase CA, e esse ângulo aqui para trás seria 10 graus. Aí eu tenho o curto-circuito aqui, dupla fase AB, que está a 50 graus. Então, vou ter um curto aqui, que vai ser o meu IA dupla fase AB, que está a 50 graus. Aí eu vou ter um curto que está a 20 graus, que é o trifásico, e o fase terra, que está aqui. Então, isso aqui é o IA monofásico, que é igual ao IA trifásico. E aí você precisa escolher o ângulo de máximo torque para pegar todos esses curtos quando você estiver protegendo essa linha, né? Então, um exemplo aqui, não é o único jeito de fazer, mas eu imaginar que eu escolha o máximo torque a 30 graus, né? Deixa eu fazer em vermelho. Então, vou escolher o tal a 30 graus. Meio fora de escala isso aqui, gente, mas... Então, isso daqui, em vermelho, é o máximo torque. E a minha região de atuação é definida, então,
pela curva que está a 90 graus dessa região de máximo torque, né? Então, isso aqui está 90 graus. Então, aqui é a não atuação. Então, atua do lado de cá, e do lado de cá não atua. Tá? Então, é assim que você tem que observar. Então, essa aqui é a unidade. É a conexão 90 graus com a unidade de 30. Então, se vocês olharem para aquela tabela, o que eu fiz foi esse primeiro cara aqui, ó. Tá? Ou seja, conexão 90 graus com unidade de 30. Então, ou seja, a conexão é para garantir que você tenha a grandeza de polarização quando você tem um evento. Então, você olha o VBC para o elemento da fase A, porque você admite implicitamente que a tensão na fase A pode colapsar. E a unidade de 30 graus está admitindo que a sua linha tem uma impedância ali, mais ou menos 70 graus. Tá? Então é isso. Estão me ouvindo ainda, pessoal? Estão todos quietos aí? Sim, professor. Ok. Professor, uma pergunta. Pergunte. Professor? Pode perguntar, estou ouvindo. Tá. Por que os 30 graus? Porque é maior que 20 e menor que 50? Ou pode ser, por que não 40? Arbitrário. Eu fui o Teta 30 só para mostrar a tabela lá para vocês. Tudo bem? Mas podia ser, a rigor, qualquer ângulo que eu conseguisse discriminar todas as correntes de falta na fase A, usando as grandezas de polarização e operação que eu escolhi. Tudo bem? Senhor, você pode repetir o começo dessa frase? Não ouvi direito, por favor. Eu posso escolher qualquer ângulo máximo, de máximo torque que eu quiser, desde que eu consiga segregar todos os curtos-circuitos. É isso que eu preciso garantir. É por isso que o estudo do curto-circuito é importante nisso. Porque aí eu sei para onde vai cair essa nuvem de pontos e eu vou conseguir determinar um semiplano que elas nunca vão cair. Esse semiplano é o semiplano da não atuação. Né? Não é por acaso que é 30 graus. A conta que eu fiz de vocês é a conta by the book, digamos assim. É o que está no livro, entendeu? Quer dizer, se a sua linha tiver uma relação entre reatância e resistência que seja um ângulo de 70 graus, o torque vai acontecer nessa condição, entendeu? Entendi. Então, se você faz o análise de curto, você vai posicionar, quer dizer, dá para ver uma nuvem de pontos aqui, como é que você consegue segregar, né? Quer dizer, eu podia mudar um pouco essa inclinação? Posso mudar essa inclinação, não é um problema mudar essa inclinação, né? Quer dizer, eu posso pegar esse cara aqui e girar ele, né? Até onde? Aqui está melhor? Aqui está pior? Quer dizer, qual que é o melhor aqui? 45 graus varia também, né? Aí você fala, quais são os curtos que mais acontecem? É o curto fase terra? Então, talvez seria melhor aproximar isso aqui do curto fase terra, tá? Seria aí os 20 graus. Seria melhor mais perto dos 20 graus, porque os curtos fase terra, pelo menos em linha, são os que mais acontecem. Mas agora, você não pode também ficar longe de outros curtos e produzir um torque menor, por exemplo. Tem que achar um ponto médio ali. Tá certo, obrigado. Tá bom? Vamos falar agora sobre o direcional de terra. Grandeza de operação, unidade direcional terra.
7N, a componente de sequência zero, as correntes monitoradas. A grandeza de polarização pode ser, são tipicamente duas, sequência zero das tensões sendo tocado, ou a corrente de terra, por exemplo, medida no aterramento do transformador da subestação. Dois tipos de grandezas que você tem para fazer a polarização. A grandeza de operação vai ser sequência zero, então 1/3 de A mais IB mais IC. Isso aqui como grandeza de operação. E se você tiver sequência zero, você pode ter a bipolarização como menos 1/3 de VAN mais VBN mais VCN. Aqui você está medindo quanto desloca de neutro, né? Ou você tem a corrente de terra medida, chama de IN aqui. Então, isso aqui medido tá, então, no primeiro caso, opa, no primeiro caso, vamos admitindo aí um curto-circuito fase terra, eu vou ter as três correntes iguais, e isso aqui está atrasado aproximadamente de 90 graus em relação a VF.
Então, você vai ter, vou imaginar que o VAN vai para zero, então o V0, ou com V0 com sinal trocado, menos V0, igual a menos VBN, vai ter, né, a fase de menos VBN menos VCN. Então, o VAN é o V de falta, pode inclusive ser um VAN pequeno, né, se o circuito for muito próximo ali, a posição onde está a medição de tensão e corrente, né? Isso aqui, a soma dos dois, de VBN mais VCN, vou simplesmente somar os dois aqui, isso aqui, né? Portanto, a soma, isso aqui é VBN, aqui é VCN, então a soma dos dois é isso, né? Isso aqui é VBN mais VCN. Então, eu tenho o VBN e o VCN, né, o V0. Se eu trocar o sinal, vai dar o VAN reconstituído sem defeito, digamos assim, né, o problema ali da tensão do VAN que fica muito pequeno. Né? E aí eu tenho um atraso de 90 graus da corrente em relação a esse menos V0 aqui. Então, se eu, né, dessas duas considerações aqui, se eu admitir que eu tenho uma grandeza de polarização, que é o meu V0, menos V0, né, o Vpol aqui, eu posso escolher um ângulo de torque máximo ali, que deveria ser perto de menos 90 graus. Escolher menos 90 graus, escolher uma situação muito hipotética, onde os E0 e o não tem parte real. Então, se não se faz tipicamente isso, você faz um pouco, algum valor intermediário, digamos assim. Você escolhe aqui um tal, que vai ficar entre 560, 70, igual a tal, menor ou igual a menos 60. Tá? Então ele fica entre menos 60 e menos 70 como ajuste típico. Né? E nesse exemplo aqui, a grandeza de operação vai estar a 90 graus, né? Que seria aqui grandeza de operação. Então você põe aqui a região de atuação, vai estar a 90 graus esse cara aqui, né? Isso aqui é 90 graus. E aqui é o atua. E aqui o não atua. Tá? Então isso aqui é um ajuste típico. Como 30 graus lá que eu mostrei, tá?
Então, um jeito de você fazer também o que se chama de polarização da função de distância é usar a sequência zero também, porque aí você olha para o sinal. Menos a sequência zero, você está olhando para o próprio sinal que deu origem, né? Só que ele está íntegro, né? Porque o VBN e o VCN não foram afetados pela falta. Então dá para usar isso também. Ou você usa a memória, tanto faz, uma coisa ou outra. Do ponto de vista do relé digital, dá praticamente no mesmo, tá? Você vai ter um pouco de erro na função de distância se você usar a pré-falta, porque você vai estar mantendo o nível de tensão maior do que deveria ser, né? Então, talvez você tenha um pouco de subalcance na função, mas pelo menos você garante que ela vai atuar, né? No segundo caso, né, o caso da corrente de polarização ser a corrente de sequência zero, tem que estar em fase, né? Então, o ângulo de carga nessas correntes aqui, elas estão em fase, né? Deixa eu colocar aqui deveriam estar em fase, pelo menos, né? Então, no segundo caso, eu tenho o ângulo de torque máximo igual a zero. Então, deixa eu colocar aqui. Esse ângulo aqui é 90 graus. E aí eu tenho a grandeza de polarização e, neste caso, o tal é igual a 0 graus, é a posição de máxima sensibilidade, ou de máximo torque. Tem que se tomar cuidado, né, fazer a proteção direcional, para ter sempre a grandeza de polarização que você gostaria, senão você não consegue fazer uma análise assertiva do fenômeno, tá? Então não tem jeito, tem que saber, e ela tem que existir uma certa quantidade, tá? Bom, um detalhe sobre como funciona essa função para a linha de transmissão. Como eu falei, ela é usada como retaguarda local, a proteção de distância é a proteção principal. Isso está definido no módulo 2 dos procedimentos de rede. Tá? Você tem a função de sobrecorrente direcional de fase, bloqueando ou não as correspondentes unidades de sobrecorrente de fase, e a de neutro monitorando a função de sobrecorrente de neutro. Quer dizer, na verdade, a gente chama de uma coisa só, mas é um relé que bloqueia, na verdade é uma função direcional que bloqueia ou não a função de sobrecorrente. Essas unidades demandam, então, a escolha do tipo de conexão e do ajuste do ângulo de torque máximo, né? Isso não necessariamente está relacionado com o ângulo da impedância da linha, seja a impedância de sequência positiva e sequência zero, seja a impedância própria da linha, como eu mostrei para vocês. Né? E o ajuste das funções sobre corrente, ele tem algumas peculiaridades que eu vou exemplificar para vocês aqui. Tá?
a proteção nessa dimensão. A função sobrecorrente direcional é comumente utilizada como retaguarda local, sendo a proteção de distância, as 3 unidades fase, A7, bloqueiam ou não as correspondentes sobrecorrente 51 e a unidade de neutro 67N monitora a subunidade sobrecorrente neutro. Unidades direcionais e mando a escolha da política de conexão, primeiro, das grandezas de polarização e conexão, é o tipo de conexão, né? A escolha do ângulo de torque máximo que está relacionada ao ângulo da impedância da linha em sequência positiva e zero. E as funções sobrecorrente querem ajuste especial aqui. Quer um tempinho aí para copiar, pessoal? Eu posso passar isso aqui. Professor, posso pedir para você voltar só um pouquinho naquele slide do direcional de terra? Sim, isso aqui? Isso. Diga. Não, só quero copiar. Ah, beleza. Obrigado. Pode mudar, se quiser. Posso passar isso aqui, pessoal? Se alguém quiser que eu volto aí. Pode voltar, professor. Obrigado. Então, eu separo, né, a função direcional da função de sobrecorrente, porque, embora você tenha a função direcional, você precisa fazer um ajuste de coordenação, porque existe a proteção de retaguarda que não é retaguarda local, né? Então, você precisa coordenar isso adequadamente. A coordenação é feita de uma forma muito similar à coordenação das funções de sobrecorrente,
com o detalhe de que o sistema não é radial, né? Então, o ajuste ele não é puramente determinístico, digamos assim, né? Então, eu vou dar mais ou menos a regra do bolo aqui, como é que se faz, mas você pode, isso aqui demanda às vezes mais de uma interação, tá? Então, para sistemas em malha, com diversas fontes, os ajustes da função de corrente que estão associadas às unidades direcionais é mais complexo que o caso radial. Nesse caso, os relés são direcionais e as coordenações são múltiplas. A mesma barra e ocorrem, na verdade, em mais de uma direção. Tanto que existem inúmeros artigos de pesquisa que envolvem aí a otimização do ajuste da função sobre a corrente direcional e vão aparecer mais ainda agora que as unidades de geração distribuída estão se popularizando, né? Então, quer dizer, em algum momento não vai ser mais possível fazer a proteção das redes de distribuição usando somente sobrecorrente sem ter nenhuma espécie de direcionalidade, tá? Como é que se faz isso aqui? O processo é iniciado, abrindo-se a malha, e é por isso que isso aqui se torna algo iterativo, né? Porque você vai ter que abrir a malha. Via de regra, você abre a malha no ponto onde tem o gerador de maior potência, porque é ali que vem a maior corrente de curto, tá? E aí você faz a coordenação em um sentido ou em outro a partir dessa abertura. Acontece que o sistema ele é fechado, né? E se você não tiver um gerador com uma capacidade de curto bem maior que os demais, aí a situação vai se complicar ainda mais, tá? E certamente, não vou dizer nem provavelmente, mas certamente você vai ter alguma falha de coordenação em alguma situação, tá? Então, o processo é iniciado abrindo essa malha em um dado ponto e fazendo-se a coordenação em um determinado sentido e depois no outro. Depois eu vou mostrar para vocês isso daqui. Quando o sistema possui múltiplas fontes, normalmente se abre a rede no ponto de conexão da maior fonte. Porque é dali que vem a maior parcela da corrente de curto-circuito. Então, esse processo é iterativo e pode ser solucionado utilizando-se algoritmos de otimização que tem como objetivo reduzir como função objetivo ao máximo os tempos de coordenação. Normalmente, o que você olha para os tempos de coordenação, ou tentativa e erro, utilizando a experiência do projetista. Sistemas muito complexos, a experiência do projetista pode falhar, principalmente sistemas elétricos de potência, tá? Que tem várias formas de ligação, né? Você tem contribuições de corrente de curto que às vezes você não se atenta direito, então corre o risco aí de errar de fato. Tá?
As ferramentas de otimização, algoritmos de otimização, eu diria que heurísticos, sem dúvida, são os primeiros a ser utilizados. A determinística é difícil você conseguir constituir uma função, a não ser que seja algo do tipo programação linear, né? Porque a posição e o ajuste fica... A posição, na verdade, do relé, que depois vai definir o seu ajuste, que é a questão crítica, né? Que a coordenação se dá pela posição deles. Então, não é exatamente uma função que você consegue otimizar utilizando Newton-Raphson, por exemplo, qualquer outro método determinístico, né? Então, o método heurístico, às vezes, é melhor. Sei lá, usa pattern search, ou usa algoritmos genéticos, ou qualquer outro tipo de método heurístico que possa acelerar um pouco o processo de convergência dos ajustes, tá? Queria mostrar um exemplo para vocês, antes de encerrar a aula. Posso passar, então? Tem alguém copiando ainda? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um desenho que eu já usei lá para trás. Aqui eu vou fazer com uma fonte só. Tirar esse gerador daqui. Vou tirar esse gerador daqui. Essa carga. E vou proteger por um... Nossa, que bizarro. Então, vamos imaginar desse jeito aqui. Né? Vamos dar nome a esses relés aqui. Deixa eu apagar esses. Então, A, B, C, D, E, F, G e H. Então, vamos olhar, pessoal. Para as cargas, a jusante do ponto de instalação do disjuntor G e do ponto de instalação do disjuntor H, eu só preciso do relé de sobrecorrente convencional, é a minha função 50, 51. Eu vou fazer o ajuste da 51 aqui. Então, aqui eu tenho a 51. Idem aqui. E eu não preciso coordenar mais a atuação dessas funções 51 com ninguém, né? Então, por exemplo, eu posso ajustar o tempo de atuação da H para um curto-circuito de corrente baixa, por exemplo, que depois eu vou ter que coordenar com os demais, a 1,5 segundos, né? Porque o problema sempre é a coordenação que garante a coordenação para o curto na barra e o curto
mais distante, né? E vamos admitir que o TA aqui do G, tempo de atuação do G, vai ficar em 1 segundo, né? Normalmente você tem a equação, tá? Aí os valores de curto. Aqui eu já estou dando o tempo, e porque eu já fiz o cálculo já, porque eu não vou ficar aqui mostrando para vocês todo o cálculo, desde a escolha da curva e tudo. Eu vou admitir aqui algumas coisas. Que o ΔT, ele é de 500 milissegundos. E aí eu quero fazer o ajuste das funções de proteção de todos os relés aqui. Bom, como é que eu faço, então, esse ajuste aqui? Eu tenho que abrir a malha, certo? Aonde? Próximo da fonte de maior potência. Eu só tenho uma fonte aqui que está ligada na barra 10. Então, eu posso abrir a malha ou no ponto A ou no ponto F. Né? E aí eu tenho que fazer a coordenação. Se eu abrir no ponto F, eu vou fazer a coordenação do A com os demais, é, é, com as demais funções de proteção. Quais são as funções de proteção que eu devo coordenar com a função de proteção ligada aí no IED do disjuntor A? Todo mundo enxerga que eu tenho que coordenar o A com o C e com o G, com o E e com o H? Por quê? Porque o A enxerga para frente, o B enxerga para trás. Né? O C enxerga para frente, o D enxerga para trás. O G enxerga para frente, o H enxerga para frente, o I enxerga para frente, o F enxerga para trás. Ou seja, eu vou ter as unidades direcionais bloqueadas para os curtos-circuitos para frente, né? Então o curto-circuito entre o C e o D, o B vai estar bloqueado porque o curto está para trás dele, né? Mas o A coordena com o C aqui, porque se o C não atuar, é o A que tem que atuar. Tudo bem? E a mesma coisa vale quando eu abrir o A para fazer a coordenação do F. O F eu coordeno com o H e com o D, e depois com o G e com o B. Percebam, o F e o A eu acabo coordenando com o H e com o G, inevitavelmente, embora esses dois não precise coordenar com ninguém. Tudo bem? Então, seguindo a regra que eu falei, o passo 1, abre-se F e o sistema fica o seguinte. Vou colocar o gerador aqui, né? Começar o gerador, vai para a barra 10. Da 10 para 20. Aí dá 20 para 30.
Aí o que eu tenho? Aqui eu tenho o C e o G, o E e o H. Sendo que o tempo de atuação do G, ele é 1 segundo, e o tempo de atuação do H, ele é 1 segundo e meio. Vamos fazer uma coisa para simplificar a nossa vida aqui. Então, ΔT igual a 500 milissegundos, eu vou fazer mais uma coisa aqui. Vou admitir que é tempo definido, tá? Que aí a gente só faz a comparação dos tempos sem ter que fazer o ajuste da curva. Mas não muda, tá? Sendo tempo definido ou não, você tem que manter o ΔT para garantir coordenação, e aí, sabendo o valor da corrente de curto-circuito que eu não tenho aqui, você consegue fazer corretamente o ajuste, tá? Então, nessa situação, o que eu tenho? Eu tenho o relé E, o H e o G que não coordenam com ninguém, tá? Então, o relé E, ele não coordena com ninguém. Então, tempo de atuação do relé E, sei lá, eu posso escolher menor lá do que os 500 milissegundos, 0,3 segundos aqui. Né? Se eu escolho isso daqui, isso aqui é arbitrário. O relé C, ele tem que coordenar com o relé E e com o relé H. E qual que vai ser o tempo de atuação do relé C? Vai ser o 0,5, esse aqui é aquele ΔT, para garantir coordenação, mais o máximo entre o tempo de atuação do E e o tempo de atuação do H. Senão não tem coordenação, tem que ser o máximo dos dois. Então isso aqui vai ser 2 segundos. E o relé A tem que coordenar com C e com G. O tempo de atuação do relé A tem que ser o 0,5, que é o mesmo ΔT, mais o máximo de atuação do relé C e do relé G. Mais, então, max, tempo de atuação do relé C, tempo de atuação do relé G. Isso aqui vai ser, então, tá entre 1 e 2 segundos mais meio, dá 2,5 segundos. Então, se eu usasse tempo definido, a atuação do A ia ser 2 segundos, 2,5 segundos, do C 2 segundos, do relé E 300 milissegundos, eu poderia até colocar isso aqui perto de 1,5 segundo também, quer dizer, não dá nada nesse caso aqui. Tá? Agora, no passo 2, o que, que eu faço? Eu abro o disjuntor A, fecho o F e faço a mesma coisa. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é copiar isso aqui, que o circuito é igualzinho.
Então, o relé B não coordena com ninguém. Nesse caso aqui, é só repetir aquilo que foi feito. O relé D tem que coordenar com B e com G. O relé D coordena com B e G. E o relé F coordena com D e com H. Então, o tempo de atuação do relé D e do relé F vai ser B e G. Aqui vai ser E e H. Ah, não, tem um e-mail, né? Tem mais o meio segundo aqui que eu não tinha colocado. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? O que eu vou pedir para vocês darem uma olhada? Deixa eu abrir aqui o site para vocês verem. Espera só um pouquinho. Pessoal, procurem esse exemplo aqui, que está no material adicional. Do E-Disciplinas. Quem não tiver no E-Disciplinas, pede para a Jonaína que ela baixa e entrega para vocês. Isso aqui é o exemplo do livro do Blackburn, um dos livros que eu indico, que tem um exemplo de proteção bastante completinho ali. A única coisa que vocês têm que tomar um certo cuidado ali é que ele utiliza uma curva de sobrecorrente que não faz parte daquelas curvas padronizadas, nem do I3E nem do IEC. Então tem que usar a curva do livro dele lá, senão não vai dar certo a conta, tá? Então senão vocês vão ficar perdidos, aí não vão entender o que ele fez exatamente. Então dê uma olhada nisso e vocês vão ver que é um pouquinho mais complexo do que esse exemplo que eu dei para vocês. Eu dei um exemplo simples para não ficar muita dúvida. Leiam esse negócio do Blackburn, já tem uma certa dificuldade de entender as informações desse exemplo do livro, tá? Mas deem uma olhada, e se vocês tiverem dúvidas, por favor, entre em contato comigo ou façam as perguntas da semana que vem. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos. Professor, poderia abrir novamente a lista de presença, parte 2. Espera um pouquinho. Vinícius. Tá feito, Vinícius. Você só precisa recarregar sua página, senão você não consegue.
Pessoal, aula que vem, eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a próxima tarefa que vocês vão ter que fazer, né? A gente vai começar a aula, vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam da proteção diferencial, que vai ser a próxima atividade do curso, tá? Então, eu não me lembro que dia que ficou a entrega da atividade 3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ficou até semana que vem, né? Então, a semana que vem, eu ainda tiro aí umas dúvidas com relação a essa atividade que vocês vão entregar na sexta-feira da semana que vem, mas eu já vou disparar a atividade nova, tá? Que vai ser a proteção diferencial. Então, por favor, pessoal, tragam dúvidas sobre essa atividade. Se vocês, ninguém de vocês ainda me levantou nenhuma dúvida a respeito dela, então significa que vocês ainda não começaram a fazer exatamente. Entre em contato comigo e na semana que vem eu vou pedir a nova atividade que é a proteção diferencial. E alguém abriu o microfone para me perguntar alguma coisa. Acho que foi impressão minha. Então é isso aí, pessoal. Estão liberados. Obrigado, professor. Boa tarde. Valeu, obrigado a vocês aí. Alô, pessoal.